Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Eu, Miqueias e meu amigo somos alunos do 8º ano aqui do Colégio Positivo. E hoje iremos gravar nosso primeiro episódio do nosso CPcast. O CPcast é o podcast aqui do Colégio Positivo, que será apresentado por alunos, onde vamos abordar vários temas importantes na sociedade, na vida escolar dos alunos, temas que vão ajudar os pais e os alunos. Não só daqui do Positivo, mas de toda a sociedade, de todas as outras escolas, vai ser muito importante, muito útil. E para falar melhor sobre esses assuntos relevantes na nossa vida, no nosso cotidiano, nós vamos trazer vários profissionais, vários especialistas em cada área do tema que a gente vai falar. Então, para não perder nenhum episódio, nenhum tema importante, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. No nosso primeiro episódio, vamos falar de um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira que foi iniciada em 2015. Foi escolhida porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E para nos ajudar a falar melhor sobre esse tema, explicar melhor esse tema, temos aqui a doutora Mariana Eva, advogada e estudante de psicologia. Seja bem-vinda e muito obrigado por estar aqui conosco para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Obrigada pelo convite, meninos. Eu estou super empolgado pelo papo que a gente vai ter. Posso lançar as perguntas? Pode ficar à vontade. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Pessoal, é muito interessante a gente começar a pensar o seguinte. Quando a gente fala no Setembro Amarelo, a gente está falando num mês específico em que a gente tem algumas campanhas de menor destaque para prevenção ao suicídio e de promoção da vida. Só que a gente pensar em saúde mental, a gente pensar em suicídio, tem que ser algo que a gente reflita para além só do mês de setembro. Tanto é que a gente fala no Setembro Amarelo, mas a gente também fala no Janeiro Branco, que é o mês de promoção da saúde mental. Por que eu digo que isso é importante? Porque para responder a tua pergunta, a gente tem que dar um passinho para trás. A gente tem que refletir sobre o que é saúde mental, para a gente entender, então, o que levaria uma pessoa a essa prática do suicídio. Os trabalhos eles vão dizer para a gente o seguinte: saúde mental é toda a preocupação que nós temos com o bem-estar das pessoas, certo? Então as pessoas têm que se sentir bem emocionalmente, psicologicamente, além de fisicamente. Quando a gente pensa, então, em prevenção ao suicídio, significa que a gente tem que promover saúde. E para promover saúde, a gente tem que falar sobre o bem-estar físico das pessoas, a gente tem que falar sobre as condições em que elas vivem, a gente tem que falar sobre os desafios que elas enfrentam. Por que isso, Mari? Porque quando a gente pensa no que leva uma pessoa a cometer o suicídio, a gente não tem uma resposta única. A gente vai falar que o suicídio é uma questão multifatorial ou multidimensional. Significa dizer que a gente tem várias causas, tem várias razões por trás dessa decisão. Alguns trabalhos já relacionaram a prática do suicídio a adoecimentos mentais, a dependências de medicamentos, a vulnerabilidade social, a problemas com grupos minoritários. Então, hoje a gente fala que existem certas correlações com as condições sociais em que as pessoas vivem, as condições de saúde individuais dela. Então, não existe uma única causa. Existe essa questão multifatorial. A gente tem que pensar em questões para além só do sujeito. Muitas vezes, quando a gente pensa no suicídio, tem alguns mitos que a gente escuta, né? Do tipo, a pessoa foi fraca. Ou então, é uma coisa de fulaninho que é mais fraco do sentimento. Não é isso. O suicídio ele não é um problema só individual. A gente vai dizer que o suicídio é um problema de saúde pública, justamente porque ele não está só na esfera da minha capacidade individual, mas sim de todos esses fatores que eu mencionei mais cedo para vocês. Tanto é que nós temos alguns dados que são interessantes. Por exemplo, pessoas idosas. O grupo de pessoas idosas, por estarem mais isoladas, por estarem em vulnerabilidade, é um grupo com propensão à prática de suicídio. Da mesma forma, essa janela de jovens de 15 a 19 anos também são grupos focais para isso. População LGBTQIA+, a população que sofre formas diversas de preconceito, também são grupos de risco para a prática do suicídio. Então, o que leva uma pessoa nunca vai ser um caminho só, nunca vai ser uma questão, uma resposta única. A gente sempre tem que olhar para esse leque de aspectos e de questões para poder pensar a prevenção ao suicídio. E, bem, onde as pessoas devem buscar ajuda? É muito interessante você me perguntar isso, porque é o seguinte: às vezes a gente pensa que a pessoa tem que resolver sozinha o problema. Na verdade, não, é falta de 3 pontinhos, é falta de fé, é falta do que fazer, é falta... Vocês já ouviram essas expressões? Sim. Não é pesado a gente falar isso. O que acontece? Quando a gente fala na prevenção ao suicídio, na promoção da saúde, como eu falei para vocês, nós temos diversos órgãos e diversas formas de encontrarmos ajuda. Por exemplo, um grupo muito responsável, assim, com grande destaque de trazer a campanha do Setembro Amarelo para o Brasil foi o CVV, é o que a gente chama de Centro de Valorização da Vida. O Setembro Amarelo, ele nasce, vocês lembraram muito bem, aqui no Brasil ele tem essa história, mas ele vem de antes, ele vem lá de 94 nos Estados Unidos.
Ah, eu já ouvi falar sobre essa história. Você já ouviu falar sobre essa história? Eu até pesquisei na internet sobre um garoto que ele tem um irmão Perfeito. que se suicidou tem muito tempo. Eu não lembro a história toda. Pronto, deixa eu te contar a história como é que foi. Em 94, ou seja, antes de vocês nascerem, em 94, aconteceu de um rapaz, de um jovem adolescente, se suicidar. E esse rapaz, ele era conhecido por gostar muito da cor amarela. Ele tinha um carro que ele tinha reformado, um carro antigo, um Mustang, um carro amarelo, que ele reformou todo direitinho. E ninguém sabe exatamente a razão, mas ele se suicidou, ele cometeu suicídio. E aí, em homenagem a esse rapaz, começaram algumas campanhas, algumas caminhadas, alguns eventos para lembrar da memória dele. E como todo mundo sabia que ele gostava muito da cor amarela, começou a colocar uns cartõezinhos. Se você estiver passando por dificuldade, não fique sozinho, fale comigo. Ou então, se você estiver pensando no suicídio, eu posso ajudar. E esses cartõezinhos eles foram espalhados com uma fitinha amarela. A vinculação que a gente faz hoje, essa campanha ganhou essa projeção e essa cor, em homenagem a esse jovem. E toda a ideia é de que uma pessoa que esteja passando por um momento de ideação suicida, a gente chama de ideação suicida quando a pessoa começa a pensar na prática do suicídio, ela tem que ser incentivada a procurar ajuda. Porque às vezes, a gente aqui no Brasil e em outras culturas, a gente tem o seguinte problema, a gente não quer falar sobre. É meio que tabu. Fugir do assunto. A gente foge do assunto, perfeito. A gente fica com vergonha, a gente acha que se a gente falar, a gente vai estar dando ideia para as pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa. Você já teve algum pensamento que isso daí meio que foge um pouco do assunto? Isso, a gente tem medo disso. Então, é o que a gente chama de tabu. É aquela coisa que a gente não quer tocar. Então, a gente finge que não existe. E isso é um problema. Por quê? Porque a pessoa que está passando por essa dificuldade, ela fica envergonhada. Ela acha que ela não pode pedir ajuda. E ela vai se isolando, ela vai se fechando nela, sabe? E isso é o grande problema. Como é que a gente, então, pode contribuir com essa situação? A gente pode distribuir informação. Isso que vocês estão fazendo hoje aqui é uma forma de contribuir. É uma forma da gente desestigmatizar. Ou seja, da gente quebrar os preconceitos, quebrar os estigmas ao redor desse debate. Nós temos alguns centros que podem ajudar nisso. Por exemplo, nós temos o próprio CVV, que tem linhas de telefone, você pode ligar no número do CVV e falar com a pessoa, é um serviço totalmente gratuito. Você pode buscar um apoio psicossocial, você pode ir para um centro de atendimento especializado. Então, se você vai hoje, por exemplo, numa UPA, num regional, eles lhe dão um encaminhamento para uma unidade especializada, do CAPES, do RAPES, esses centros de apoios psicossociais, que muitas vezes as pessoas ficam com muito preconceito de ir, acha que lá Só tem maluco. Exatamente, vocês já ouviram isso, problemas mentais. Não é isso. Total. Você tem que ir lá porque você precisa de ajuda. Perfeito. Se matar não é a solução. Perfeito. Viver é a solução, né? E aí, nesses centros, nós temos psicólogos, nós temos enfermeiros, temos médicos psiquiatras, temos assistentes sociais. É o que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Várias profissões juntas para ajudar a pessoa nesse processo de recuperação. Além disso, nós temos, lá no lado de Petrolina, nós temos a Univasf. A Univasf tem o CEPSI, que é um centro de atendimento também gratuito. Então, as pessoas podem ir, se cadastrar lá e ter um acompanhamento psicossocial. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente fala em prevenção ao suicídio, a gente tem que associar com acompanhamento psicossocial, conversar com o psicólogo. Às vezes, em alguns casos, requer, inclusive, acompanhamento de medicamento. Então, conversar com o psiquiatra, antidepressivos, um projeto de tratamento. Então, é muito importante a gente buscar esses profissionais, romper com todo esse preconceito, romper com essa ideia de que a gente tem que se virar sozinho, ou que pode encontrar solução dentro de casa sozinho, dobrando o joelho, sabe? Mas a gente o ser humano é assim. O ser humano, se só tivesse, imagina uma pessoa sozinha na Terra. Primeira coisa que ela pensaria funcionar. Nós somos, a psicologia vai dizer assim, nós somos seres sociais. Nós precisamos das relações uns com os outros, né? Precisamos ter um amigo, precisamos manter a relação com os professores, com os pais, com a família. Uma pessoa sozinha, ela não consegue se desenvolver, como é que fala? Socialmente. Tem uma expressão, porque assim, eu sou um pouquinho mais velha que vocês, pouca coisa, bem pouquinho. Mas tem uma expressão que a gente falava muito, que é uma andorinha só não faz verão. Vocês já ouviram isso? Não. Nunca. Tá vendo? Ai, meu Deus, eu fazendo história aqui com vocês. Uma andorinha só não faz verão é uma expressão popular que a gente tinha no sentido de que a gente sozinho não caminha. A gente sozinho não faz essa transformação. Então, quando a gente pensa em todo esse papel, toda essa estrutura que está posta na saúde pública, é essa compreensão de que tem toda uma rede que está disposta e à disposição de quem precisar dela. Agora, Mari, é um problema então só para o governo? Eu não tenho nada a ver com essa história? Não. A gente tem que se implicar também na situação. Agora, com alguns cuidados, do tipo, muitas vezes, no Setembro Amarelo, a gente tem a boa intenção de dizer assim, se você está passando por isso, vem falar comigo. Mas, de repente, eu ainda não tenho as ferramentas técnicas. Não é. Você tem que preparar. Total. E tem que levar a pessoa lá. Você vai falar, você quer ir comigo?
Show de bola. Mata isso que você disse. Você quer segurar na mão da pessoa e falar, você pode ir comigo que eu vou te acompanhar. Mas você não pode fazer o trabalho de Um profissional. um especialista, Perfeito, perfeito. Então, a gente aqui, a gente tem algumas possibilidades de atuação para ajudar as pessoas, né? Então, por exemplo, a gente pode estar sempre atento àquele colega, àquele amigo, aos sinais. Então, a pessoa se isolou, deixou de conversar com a gente, ou então está com um comportamento diferente. Está se sentindo meio estranho. Puxa o assunto, não é um assunto que você não pode conversar com a pessoa. Exatamente. Quanto mais rápido você for falar com ela, a pessoa se expressa sobre esse assunto, mais rápido você pode salvar a Isso é pessoa. um negócio muito interessante que você disse assim, olha, mais rápido você pode ajudar. A gente diz assim, que a gente não salva ninguém, certo? Mas a gente ajuda a pessoa a entrar no processo de busca de tratamento dela. Então, Mari, eu estou na escola, vocês estão no nono ano, né? Vocês me disseram. Oitavo, perdão, eu já quero aprovar vocês no próximo ano. Vocês estão no 8º ano, então vocês não têm ainda acesso a certas informações, mas vocês têm acesso ao diretor, vocês têm acesso aos professores, então vocês podem articular esses adultos responsáveis na vida de vocês e dizer, eu acho que a gente precisa chegar junto de fulaninha, chegar junto de ciclaninho. Então, como é que a gente faz isso, Mari? Pegando na mão da pessoa, dizendo, eu tô aqui contigo, vamos encontrar as pessoas, tô te apoiando, vamos encontrar as pessoas que vão te ajudar, vamos encontrar o plano de tratamento que vai te ajudar. Porque às vezes a gente diz, não, isso é dele, deixa lá, ele se vira. E a pessoa se sente cada vez mais isolada, na verdade? Solidão. Na solidão, Eu total. não sei se ele é tão popular, que eu acho que meu pai fala pra mim, porque o pai dele falava isso pra ele. Se vira que você não é quadrado. Eita, olha aí. Paulo, se vira que você não é quadrado. Então, uma versão mais popular da idade de vocês é, dá teus pulos. Já ouviram isso? Sim. Não, dá teus pulos. A vida tá difícil pra todo mundo, dá teus pulos. Só que nisso, dá teus pulos, a gente tá descartando as pessoas. A gente tá isolando as pessoas. A gente tá contribuindo para essa sensação de solidão. Então, um negócio que é muito importante a gente pensar é o seguinte, gente. A prática do suicídio não é querer morrer. A prática do suicídio é querer parar de sofrer. Fugir daquilo. É aquela história, eu não encontro mais uma alternativa, eu não consigo mais lidar com essa dor. E aí essa dor, como eu disse para vocês no começo, ela pode ter várias razões. Pode ser física, Física, psicológica, não pode ter sido pessoas que perderam emprego, perderam família. alguma Aí coisa. pensa, o que eu tô fazendo aqui? Um trauma, a pessoa sofreu alguma Não violência, serve pra nada. não serviu para nada. Exatamente. Eu amo incluir todo mundo. Uhum. Querem comigo? Inclua. Meu pai tinha um projeto social, tinha um menino, ele era cadeirante. Sério. Ele não podia brincar de pique-esconde com a gente, ele não podia correr. Aí ele fazia o quê? Fazia as mesmas brincadeiras, só que no chão. Olha, Que é como ele se arrastar. E a gente se aplicava as regras dele. Não é ele se aplicar as nossas regras. Por isso que eu acho massa. Eu coloco todo mundo. Você quer vir? Venha. Se você não quiser vir, eu lhe convido. Mas eu não vou te obrigar a vir. Show de bola. E aí tem um negócio muito massa que você diz assim, no direito, a gente fala assim, olha, igualdade é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. O que significa isso? Às vezes a gente tem um colega que ele tem uma condição física diferente da gente, na verdade. Então, para ser justo, para trabalhar com equidade, a gente precisa incluir essa pessoa na forma como ela precisa ser incluída. Não é do tipo, não, tu tem que vir aqui para ficar igual a mim. Não. É equidade. É dar àquela pessoa a oportunidade de estar junto. Você adapta a brincadeira, você faz outro jogo, você pensa de outra Não forma. precisa jogar o mesmo jogo. Não precisa jogar sempre o mesmo Porque jogo. você está excluindo aquela criança, porque ela, na verdade, ela quer brincar. Exato. Só que você não pode simplesmente colocar ela para correr. Por exemplo, esse menino que era cadeirante, né? Tipo assim, eu era amigo dele porque as crianças excluíam ele, mesmo ele sendo uma criança tão legal. É negócio estranho. E a gente sofre muito preconceito, né? Na sociedade hoje em dia a gente tem diversas formas de preconceito. Por uma questão de capacidade física, por questão sexual, por questão de idade, por questão de classe social, de Eu sou amigo dinheiro. com todo mundo. Inclusive, Só amigo do menino do 4 anos, sou amigo dele, nós somos obrigados a se adaptar à nova a sociedade. sociedade, a não sofrer preconceito. E para nós não sofrermos preconceito, e para nós não sermos a causa do preconceito que vitime outras pessoas. Por quê? Porque a gente, rompendo com isso, a gente está promovendo a inclusão, e a gente está contribuindo, inclusive, para que essas pessoas que a gente estava conversando mais cedo, elas não se sintam isoladas, não se sintam sozinhas. Então, para retornar à tua pergunta, o que é que a gente pode fazer, onde é que a gente encontra apoio? A gente tem toda essa rede na saúde pública, e a gente pode, dentro das nossas escolas, das nossas famílias, ser esse caminho para que as pessoas acessem os profissionais preparados para fazer esse auxílio. Um exemplo muito bom é uma ilha. Você acha que uma ilha com uma pessoa, onde ela não pode ser resgatada, vai ter futuro? Não. Uma ilha com várias pessoas e com um meio de ajuda que pode ajudar aquelas pessoas a sair daquela ilha, é outra coisa. Exatamente. Uma ajuda, né? Ajuda. E lembrando que todas as pessoas são importantes.
E todas as pessoas, elas são necessárias para a gente viver nessa sociedade, porque cada um traz o seu jeito particular, porque cada um contribui de uma forma diferente. E tem uma coisa que eu queria tocar com vocês também, que eu acho importante a gente pensar, que é o seguinte: depressão, gente, ela não tem cara. A gente às vezes fala assim, em sinais. Eu até disse para vocês, a pessoa de repente ficou mais isolada, ficou mais calada, mudou. Mas é muito importante a gente ter esse papo que a gente está tendo hoje, porque às vezes tem uma pessoa que no dia a dia está super animada, feliz, botando um filtro de felicidade, uma máscara, isso, mas que por trás está sofrendo, está se sentindo sozinha. Então, a gente, por muitas vezes, a gente pensa numa imagem assim de tristeza e de isolamento, de solidão, mas vale a gente pensar também que todo o processo da gente incluir as pessoas é para que a gente esteja próximo das relações, para que as pessoas se sintam à vontade de baixar as máscaras. Elas não precisam fingir estando perto da gente. A gente precisa dar um apoio para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Exatamente. Tipo, você vê que aquela pessoa tá meio triste, tá meio isolada, você não sabe o que é, às vezes a pessoa não pode dizer, porque não sabe, tipo assim, eu contei isso pra alguém. Ela não sabe como a pessoa vai reagir, se a pessoa vai achar algum jeito de ajudar ela, ou se vai menosprezar aquela pessoa. Aí muitas vezes ela não fala. Por isso que a rede de apoio do celular, todo mundo vai te ouvir. Porque foi para isso que eles foram especializados, foram treinados. Então, eles precisam dar o apoio que aquela pessoa precisa. Exatamente. E quando a pessoa desabafa com a gente, aí eu volto para aquilo que eu queria frisar com vocês. A importância, principalmente no caso de vocês que são adolescentes, de encontrar um adulto ou um responsável que vocês tenham confiança para que ajude a entrar nesse sistema para encontrar os profissionais certos. Porque às vezes a gente fica na melhor das intenções, às vezes a gente fica guardando um segredo. E a pessoa fica só guardando aquela parte escura. Isso. Ou então do amigo. Ou então do amigo. O amigo manda mensagem pra gente no WhatsApp e a gente fica segurando aquilo. É importante que a gente tenha pessoas de confiança que a gente possa trazer junto para nos ajudar a acessar esses espaços, como eu falei para vocês. Um CAPES, um UBS, um encaminhamento com um médico ou com um profissional de psicologia, certo? Então, é muito importante a gente lembrar disso. E que o nosso papel não é salvar a pessoa, mas a gente pode ser um caminho e um apoio para a pessoa encontrar informações, como ela pode começar esse plano de tratamento dela. Você tinha lembrado de uma pergunta sobre os homens, né? Por que homens têm mais chance de cometer suicídio? Olha que pergunta massa que você me fez, que vocês me fizeram. Por quê? Lembra que eu falei lá no comecinho que a nossa conversa sobre suicídio não é uma conversa isolada, tem que estar dentro de saúde mental? Nós hoje sofremos o que a gente chama de efeitos do machismo. E um dos efeitos do machismo é que muitos homens têm dificuldade de falar sobre seus sentimentos. Acham que é fraqueza. Vocês está acostumado aí. Isso, vocês já ouviram isso, né? Vocês são 2019. Não pode chorar. Homem não pode chorar, isso é coisa de mulherzinha. Várias frases que são muito violentas e que contribuem para o seguinte preconceito, de que homem não pode pedir ajuda, que homem não pode se preocupar com sua saúde. Nós temos alguns dados de pesquisas que são muito legais, que vão dizer assim, olha, homens, eles tendem, de maneira geral, a procurar menos o serviço de saúde. Exames físicos, eles tendem a fazer menos que mulheres. Porque tem esse preconceito de que não, tá tudo certo, eu sou fortão, eu sou cara, não morre, eu fico tudo. E aí os homens, eles sofrem muito de infartos, eles sofrem muito de problemas com suicídio, porque além de não procurar questão de saúde física, não tomar os remédios, não fazer o acompanhamento, eles sequer querem falar sobre saúde emocional. E aí eu lembro que a gente conversou agora há pouco, se eu tenho um preconceito, e se eu não falo sobre, eu crio um monstro, eu crio um estigma, eu crio um negócio que eu acho que é maior do que eu vou me isolando, eu vou me fechando. E aí, o grande problema do suicídio, ou então da depressão também, ou de quaisquer outras questões de saúde mental, é que elas crescem quando são abafadas. Na vergonha de fingir que nada está acontecendo, eu estou alimentando também o problema. Alimentando o monstro, total. Eu preciso procurar, e é importante que homens também lembrem, que precisam procurar psicólogos e psicólogas, precisam procurar psiquiatras, porque do contrário, a gente vai alimentando o monstro. E aí a gente vai ter um índice mais alto de suicídio entre os homens. Por quê? Porque não foi priorizada e não foi cuidada toda a questão da saúde mental, que é tão importante. Uma coisa que eu queria falar é que, tipo assim, homens não vão muito para o psicólogo. Ele tem alguns problemas, queira se expressar. Aí, às vezes, tipo assim, com a namorada, ela percebe que ele quer falar alguma coisa, só que ele não consegue coisar. Aí, segura. Alimenta o monstro. Aí ela fala, se você não me falar o que foi, eu vou terminar, ou a gente vai fazer terapia de casal. Eita. É exatamente isso. É perigoso, né? É perigoso, porque aí, se você não cuida disso, se a gente continuar nessa história de que, não, eu seguro, não vai ter como a gente vencer o monstro. E aí, nesse sentido, é muito importante a gente romper com os preconceitos, a gente entender que psicólogo não é coisa de doido, que psicoterapia é necessário para todo mundo, que promoção de saúde mental tem que ser uma pauta tanto de busca individual, mas de busca coletiva, e a gente tem que fortalecer isso, porque é uma questão, e eu volto a dizer isso, é uma questão de saúde pública, gente.
não afeta só a gente enquanto indivíduo, afeta a gente enquanto sociedade, enquanto coletividade. Uma coisa que eu queria falar é sobre, vamos puxar para a questão religiosa, certo? Tranquilo. Tipo assim, na igreja, eles falam, cada um tem suas lutas, mas há lutas que não podemos vencer sozinhos. Sim. Certas lutas que a gente não consegue tirar o peso das nossas costas. A gente precisa de um amigo, uma pessoa que a gente confia, que vai nos ajudar a levantar essa pedra e jogar ela para longe. Isso que você falou é muito legal, porque isso que você está falando é comunidade. É estar junto em comunidade. E aí a comunidade pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo familiar, pode ser um grupo de esportes, pode ser um grupo social. O importante é nós estarmos inseridos em comunidades, não estarmos isolados. Que é os amigos, que é a família que a gente escolhe. Total, exatamente. A família que a gente nasce, a gente não escolhe quem eles vão vir. A gente escolhe só os nossos amigos que a gente faz pelo caminho. É verdade. E aí a gente pode ter parcerias muito fortes, tanto na nossa família biológica, ou na nossa família social, ou na nossa família de amigos. O importante, gente, é o entrelaçamento. O importante é nós fortalecermos as relações, fortalecermos os grupos, para que as pessoas não se sintam isoladas. Bem, doutora, foi ótima a nossa conversa. Eu adorei conversar com a senhora hoje, com esse mini debate. Show de bola, meninos. Muito obrigada. Todo sucesso no podcast. Eu espero que você que está acompanhando os meninos dê o seu apoio, que a galera aqui está pensando num negócio muito massa, e eu tenho certeza que vocês terão discussões muito, muito enriquecedoras. Parabéns mesmo pela iniciativa e todo sucesso. Até o próximo episódio. E não esqueça de apertar o botão de like para não perder nada. Mas se você estiver assistindo pelo Spotify, coloca na sua lista de favoritos para continuar acompanhando a gente.